E o presidente licenciado do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, surpreendeu ao se posicionar a favor de uma intervenção judicial dentro do Corinthians. Meia argentino Rodrigo Garro ainda confia que o Corinthians vai alcançar as primeiras posições no Campeonato Brasileiro. E ainda falando sobre Brasileirão, o treinador Fernando Diniz admitiu que o empate na noite do último sábado, diante do Vitória fora de casa, foi a pior partida do Corinthians sob seu comando. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o recém-chegado Fernando Diniz. Após empate do Timão na noite do último sábado, diante do Vitória, atuando fora de casa, o treinador Fernando Diniz admitiu que foi o pior jogo que o Corinthians fez sobre o seu comando. O Corinthians não saiu do empate contra o Vitória na noite do último sábado, jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida em que o Corinthians teve muitas dificuldades, gramado ruim, cansaço, depois de um jogo complicado de Libertadores da América, mas nada explica, por exemplo, o Corinthians passar um jogo todo sem nenhuma finalização na direção do gol. Resultado de 0-0, Corinthians que terminou a 12ª rodada na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Alerta total ligado. Recém-chegado Fernando Diniz até essa partida, havia comandado o Corinthians em 3 oportunidades. 2 jogos da Libertadores, 2 vitórias por 2-0. Estamos na liderança do Grupo E, tranquilos. Pelo Campeonato Brasileiro, 0-0 na Neoquímica Arena contra o arquirrival, com 2 jogadores a menos, considerado um jogo com saldo positivo, mas a partida contra o Vitória, que nos colocou no Z4, Fernando Diniz admitiu que foi o pior jogo dele desde que ele chegou no Timão. Vamos para as palavras dele. Sem dúvida nenhuma, foi a pior partida desde que eu assumi o time, mas tinha uma certa previsibilidade pelo número de jogos sequenciais, o tipo de gramado e o momento que o Vitória vive jogando em casa. A gente, no segundo tempo, começou a ter um pouco do jogo que eu gostaria que fizéssemos o tempo todo, nos últimos 20 minutos, com as trocas. Tecnicamente, fomos abaixo e, ao mesmo tempo, defensivamente, fomos muito bem. Temos que melhorar o repertório ofensivo do time em todas as partidas, inclusive essas, como contra o Vitória. Vamos pegar outros campos parecidos durante todo o campeonato. Na Libertadores também fora de casa. E nós temos de produzir mais. Então, Fernando Diniz admitiu contra o Vitória no último sábado, o pior jogo desde que ele chegou ao Timão, o Corinthians sem produtividade alguma. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: sinceramente, eu particularmente não esperava que ele dissesse outra coisa. Imagina o Fernando Diniz, de repente vem e fala, foi um excelente jogo, tentamos, buscamos. Fernando Diniz, ele foi direto e reto, pior jogo desde que ele chegou. E realmente, o Corinthians não conseguiu criar, o Corinthians não criou situações de gols. E estamos falando de um Corinthians que preocupa muito em seu ataque no Campeonato Brasileiro. Nós temos o pior ataque da competição nacional. Apenas 8 gols marcados em 12 jogos. E os nossos atacantes, nós temos os principais atacantes do futebol brasileiro. Se você fazer uma lista dos 10 principais atacantes de todo o campeonato e imaginar um time que tem Yuri Alberto e Memphis, sinceramente, nós temos sim. E o pior, o Yuri Alberto e Memphis, eles marcaram apenas 1 gol no Campeonato Brasileiro, cada um marcou 1. Então, alerta extremamente ligado. Fernando Diniz sabe da realidade e o Corinthians necessita sair dessa situação o quanto antes possível. E agora vamos falar sobre as palavras do meia argentino Rodrigo Garro, que acredita que o Corinthians vai melhorar e alcançar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Infelizmente,
terminamos a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro no Z4 da competição. Infelizmente, o Corinthians só vem regredindo no Brasileirão. Já alcançamos 9 jogos sem vencer na competição seguidos e, infelizmente, como eu disse a vocês, entramos no Z4, a zona do rebaixamento. Em 12 partidas, 12 pontos conquistados, 17ª colocação no campeonato. O meia argentino Rodrigo Garro, que tem tido muitas oportunidades e tem apresentado uma grande melhora desde que o Fernando Diniz chegou, mais uma vez foi titular na noite do último sábado, jogou mal, não criou nenhuma situação de gol. Depois da partida, o Rodrigo Garro, mesmo com o Corinthians entrando no Z4, ele ainda confia que o Timão vai alcançar as primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Vamos para as palavras dele. Está sendo um trabalho importante para nós. Estamos pegando a ideia. Se olhar a tabela, estamos com preocupações, mas sabemos que o trabalho vai dar certo e vamos acabar nas primeiras posições, como foi o nosso objetivo no começo do ano. Então, o Rodrigo Garro, ele confia no trabalho do Fernando Diniz, no que vem acontecendo nesses primeiros jogos, e acredita que o Corinthians ainda vai melhorar a situação na tabela do Brasileirão. A minha opinião quanto a essas palavras do Rodrigo Garro é a seguinte: é importante você ter confiança, é importante você ter otimismo, mas também é extremamente necessário passar a apresentar resultados, transformar toda a confiança, todo o otimismo em resultados. O Corinthians necessita voltar a vencer o quanto antes possível no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, são 9 jogos sem vencer na competição. A última vez que vencemos pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 19 de fevereiro, quando vencemos a equipe do Atlético Paranaense. De lá para cá já se passaram mais 2 meses. Então, é um Corinthians que necessita urgentemente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Estamos falando de uma competição difícil, estamos falando de uma competição que não pode ter vacilos. Eu sei que ainda estamos antes do fim do primeiro turno, mas no Brasileirão você não pode vacilar. Quando uma equipe como o Corinthians entra no Z4, na zona do rebaixamento, a pressão ela é enorme. Então é preciso sair o quanto antes possível. Teremos o próximo compromisso pelo Brasileirão somente no próximo domingo. Então, uma semana toda nos vendo dentro do Z4 e é trabalhar, como eu disse a vocês, para tirar essa situação, Corinthians dessa situação horrível, o quanto antes possível. O Corinthians não pode ficar mais de 2 meses sem vencer em uma competição nacional. 9 jogos sem vitórias é inadmissível para o Corinthians dentro de uma competição nacional de pontos corridos. Mais uma vez, nesse momento, estamos brigando pelo Z4. Quero acreditar nas palavras do Rodrigo Garro. Confio que a nossa situação ainda vai melhorar. Mas é o que eu disse a vocês. Temos que sair dessa situação o quanto antes. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Romeu Tuma Júnior, presidente licenciado do Conselho Deliberativo. Por incrível que pareça, o Romeu Tuma, que até o final do ano passado era totalmente contrário a uma intervenção, ele acabou surpreendendo e agora, pelos seus motivos, acabou se posicionando a favor de uma intervenção judicial dentro do Timão. Sabemos que o Corinthians caminha para uma intervenção judicial. Não tem uma outra saída para o clube que não seja uma intervenção. Já temos 4 pedidos de intervenção, pedidos feitos por associados, por conselheiros, também pedido feito por um juiz de direito, além do primeiro pedido que foi feito ainda no ano passado pelo promotor Cássio Roberto Concerino, que é quem está à frente das investigações de supostos crimes cometidos dentro do clube. No ano passado, o Cássio Concerino listou 25 motivos para que aconteça uma intervenção judicial dentro do Timão. Quando o Cássio Concerino fez esse pedido, o Corinthians apresentou defesa. E por incrível que pareça, uma das defesas que foram apresentadas saiu do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior,
que ainda deu entrevista ao GE e falou que era inaceitável se pedir intervenção judicial, que quem estava pedindo intervenção no clube não tinha noção nenhuma, que os órgãos fiscalizadores do clube estavam trabalhando, que o promotor estava indo mais em um apelo de internet do que ter realmente motivos para se pedir intervenção, que não tinha noção nenhuma quem estava pedindo intervenção. Isso no final de 2025. Agora, já em abril de 2026, o Romeu Tuma se licenciou da presidência do Conselho Deliberativo por vários motivos, claro, entrando em conflito com o presidente da diretoria, Osmar Stabile. Osmar Stabile virou as costas para ele após ele ter praticamente colocado Osmar Stabile na presidência, e o Tuma acabou surpreendendo. Se no final do ano passado ele era totalmente contra uma intervenção, o Tuma deu uma entrevista ao Benja e simplesmente se posicionou a favor de uma intervenção. Vamos para as palavras dele. Hoje, eu acho que uma intervenção parcial é muito cabível. Por que eu falo parcial? Porque você tem alguns poderes. Você tem a Assembleia Geral dos Sócios, que eu acho que tem que ter poder de deliberar. Você tem o Conselho Deliberativo. Se você fizer uma intervenção parcial na diretoria, no executivo, então você tem um administrador judicial para tirar quem está violando as regras, descumprindo o estatuto, descumprindo a Constituição. Então, se você tirar as pessoas que estão descumprindo a lei, criando processos irregulares, eu acho que é muito, muito relevante para salvar o Corinthians. Então, o Romeu Tuma Júnior, presidente licenciado do Conselho Deliberativo, que no ano passado era totalmente contra uma intervenção judicial, hoje ele acabou surpreendendo a todos e se colocando a favor da intervenção. Na visão dele, tem que ser parcial dentro do clube. A minha opinião quanto a essas palavras do Romeu Tuma Júnior é a seguinte: surpreendente. Essas palavras do Romeu Tuma Júnior surpreendeu a muitos, principalmente dentro do clube. Estamos falando de quem, até o fim do ano passado, era totalmente contra a intervenção, inclusive falando que o promotor estava equivocado, estava ouvindo apelos da internet, que quem estava falando, pedindo intervenção, não tinha a mínima noção do que seria uma intervenção, que não iria resolver nada, e agora, de repente, ele se posiciona a favor. Por que será que o Tuma não se posicionou a favor da intervenção, ainda quando ele estava como presidente do conselho? Porque até quando o Tuma esteve como parceiro do Osmar Stabile, o Tuma ele era contra a intervenção. Sinceramente, quando eu ouço o Tuma dizendo que quer uma intervenção parcial para tirar somente a diretoria, ele quer que a justiça tire o Osmar Stabile e os seus parceiros políticos, que se posicionaram contra o Romeu Tuma Júnior. Então, hoje, o Romeu Tuma licenciado, é fácil pedir uma intervenção judicial. Por quê? Será que ele, por exemplo, está querendo a intervenção para realmente ver o Corinthians livre das pessoas que estão fazendo mal ao clube? Ou porque simplesmente ele quer que a pessoa que o traiu, que ele mesmo disse que é o Osmar Stabile, deixe o comando do clube? Então, é isso que acaba colocando mais uma vez um ponto final de quando eu falo para vocês, a única saída é intervenção, pronto. Porque a maioria das coisas que acontecem dentro do Corinthians, as pessoas, elas visam os seus interesses, não os do clube. Então é por isso que o Corinthians necessita de uma intervenção judicial. Não tem uma outra saída para o Corinthians que não seja uma intervenção. Bem que o Romeu Tuma Júnior poderia ter feito isso quando ele estava na presidência, volto a dizer, chamado promotor, convocado à justiça, vejam só, não tem mais condições, precisamos realmente de uma intervenção, estão me colocando a favor. Mas é aquela questão, mudou de ideia? Que bom que agora está enxergando realmente a realidade que
hoje estamos dentro do Corinthians. Tomara que a justiça esteja totalmente atenta a esses tipos de discursos. Eu já falei para vocês, intervenção judicial no Corinthians não é mais se e quando teremos a intervenção. Então, o Tuma acabou surpreendendo a muitos com esse seu discurso. Mas e aí? Será que é realmente pelo Corinthians ou porque ele quer ver o Osmar Stabile fora? Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!